Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do programa Espaço Empresa, que todas as semanas traz temas ligados à economia e às empresas do concelho e também da região. Hoje temos como ponto de partida a temática Cultura e Empresas, a simbiose que se tenta perfeita. Connosco dois convidados em estúdio, Alferes Pereira, Presidente da Associação Empresarial da Feira. Alferes, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Também connosco Sara Lebreiro, é administradora da cooperativa Artenan. Sara, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, aqui aos estúdios da Sintonia. Alferes, como de costume, começamos sempre com uma nota introdutória a este tema, muito rapidamente, até porque já estamos assim aqui um bocadinho contra-relógio, hoje arrancamos um bocadinho mais tarde do que é habitual. E a culpa é minha, fica sem já problema. esclarecido. Acontece. Acontece sempre aos mesmos, mas por acaso, mas acontece. Força. Alferes, uma nota introdutória em relação a este tema, falar em cultura e empresas faz sentido? Faz. Antes de mais, muito boa noite ao nosso auditório. Faz muito sentido. Aliás, há duas áreas em que o mundo empresarial, em que o mundo dos negócios tem que ter uma diria por todas as áreas, mas particularmente para duas áreas que me parecem muito sensíveis e que são a essência também da nossa comunidade, a parte cultural e a parte social. Hoje vamos à parte cultural. Muitos projetos de índole verdadeiramente cultural têm dificuldades em sobreviver, porque o cultural fast food, não é aquela coisa assim mais andadeira, vai sobrevivendo ou porque tem público ou porque consegue ter patrocínios, que é visto por muita gente, mas há muitos projetos culturais da excelência que não são para o grande público, são para públicos mais restritos, precisam do apoio público, desde já, que nem sempre vem e nem sempre vem nas melhores condições, e precisa também do apoio das empresas numa lógica de ajudar a que esses projetos vejam a luz do dia, em que cheguem à comunidade, que cheguem ao maior número de pessoas, não só aquelas que inicialmente até se poderiam destinar, mas que possam, no fundo, alargar o seu leque e levar a cultura às pessoas, que é fundamental, porque uma sociedade sem princípios básicos de cultura não é uma sociedade desenvolvida, não é uma sociedade rica. E essa dificuldade, precisamente, que nós sentimos na AEF, tem-nos levado a que tenhamos uma série de parcerias com uma série de instituições, de organismos, de institutos até, de entidades ligadas à cultura, umas públicas, outras privadas, porque achamos que as empresas, de facto, têm esse papel importantíssimo na sociedade. Não pondo em causa o seu projeto, digamos, empresarial, uma ajudinha, por pouco que seja, pode ser sempre muito importante, pode ser preciosa para quem tem pouco, para quem quer fazer muito e tem pouco, e nesse sentido a AEF associou-se a uma série de entidades, como eu já disse, uma delas aqui representada pela Sara, que luta com dificuldades, como lutam todos, ainda por cima agora que tiveste ali uma catástrofe, né, com como é que chama? A tempestade Cláudia. Ou a depressão Cláudia. A depressão Cláudia. Metendo o nome de mulher, se tinha que ser uma depressão até. Tínhamos guardado isto para o fim, mas já que estamos a introduzir o tema, Alferes naturalmente quer dar uma nota também ao comércio, negócios afetados ali naquela zona, mas também se calhar noutros pontos do concelho, porque não se cingiu aqui ao centro da feira. Pois não. E isto tinha ficado para o fim, mas acabámos por também de alguma forma introduzir isto no início. É uma palavra obviamente solidária para toda a gente e sentir que e dizer-vos que há situações em que é incontrolável aquilo que se passou no sábado à noite, na sexta-feira à noite, não é? Sexta-feira à noite. Na madrugada de sábado. Exatamente, foi uma coisa que raramente aconteceu na feira e que raramente se viu cá. Foram 15 minutos a chover de forma... Não foi a chover muito, foi de balde mesmo em cima, portanto, vários pontos do concelho ficaram com bastantes estragos, e, portanto, isso não é previsível e não é, de alguma forma, expectável no sentido de arranjarmos soluções para combatermos esses possíveis estragos, mas há outras situações em que podem ser combatidas e que se pede ao comércio, é que também, de alguma forma, bata à porta das juntas de freguesia e da Câmara Municipal, para que possam resolver algumas coisas simples, como, por exemplo, ter as sarjetas limpas. É fundamental isto. E, portanto, sobretudo nesta altura de queda de folha. Queda de folha, exatamente. Portanto, o que se pede ao comércio local que esteja atento e que mais vale prevenir que remediar. Portanto, e para quem perdeu alguns dos seus produtos, para quem teve estragos nas suas casas, nas suas lojas, enfim, fica aqui um abraço solidário, que não... Tivemos a sorte, no meio desta desgraça toda, tivemos a sorte que aquilo foi repentino e foi pouco tempo. Não é? Que se fosse uma coisa com mais tempo, a cair a chuva de forma... tinha sido muito mais dramático. A casa da Sara foi uma delas, com muitos bens lá estragados. Também serve isto hoje para, também de alguma forma, falarmos. E porque... eu penso que ela depois vai dizer isso, o projeto luta com grandes dificuldades e depois são estas pequenas grandes coisas que acontecem que ainda vão pôr o projeto com mais dificuldades. Portanto, se a coisa já anda um bocadinho torta, como diz o povo, mais torta fica.
serve este programa também para, de alguma forma, chamarmos ao bairrismo, se quisermos, até uma certa amizade do mundo empresarial com o mundo cultural, para que alguma coisa que seja necessária, além do apoio que a Junta de Freguesia tem dado, e tem sido muito interessante, também as empresas, nesta altura, de forma muito particular, também possam dar uma ajuda. Claro que sim. Sara, um apontamento também em relação à depressão, Cláudia, sabendo que vocês não ficaram quietos muito tempo, já estão aqui a organizar também uma forma de recuperar destes estragos. Claro, pronto, de facto, um projeto cultural tem sempre uma estrutura financeira frágil, não é? Sim. Sobretudo, se calhar, em Portugal, embora, claro, que noutros países também. Quando acontecem estas coisas realmente é dramático e pronto, estragaram-se várias coisas, instrumentos musicais, um piano, depois pequenas coisas, não é? Sim. E de qualquer forma também queria deixar aqui um agradecimento às pessoas que voluntariamente foram lá ajudar a limpar, porque aquilo era um mar de lama imenso e de repente estavam ali uma série de pessoas que eu não conhecia, nem pensei primeiro que era amiga de alguém ou coisa do género, e não, portanto não era amiga de ninguém, pensamos todos o mesmo, e realmente esse aspecto também é muito louvável. Senti que as pessoas se mobilizaram para ir ajudar, porque só limpar o espaço foi complicado, e quando saíram do nosso foram logo assim para os outros diferentes, que ainda foram mais complicados em alguns aspectos, porque são abaixo do nível da rua. Exato. Muito bem. E, entretanto, já há forma em relação a estes estragos, vocês já estão a pensar em formas também de conseguir... Nós, enquanto criativos que somos, temos estado sempre a tentar reinventar-nos e estudar soluções de autossustentabilidade. Não é fácil, realmente. Se calhar se este projeto estivesse numa grande cidade era completamente diferente, mas a nossa aposta foi aqui, numa tentativa também de trazer a arte à comunidade, de trazer vivências diferentes. Portanto, a questão da educação artística e da arte enquanto um ponto até de entreajuda e de estabelecer laços com a própria comunidade. É também esse o nosso objetivo e a nossa missão. Especificamente estamos naquela rua, podemos estar numa rua se calhar mais barata em termos de renda, e isso já nos ocorreu, mas de qualquer forma estamos ali num sítio que até precisa, no fundo, de alguma revitalização, e acho que nós aos pouquinhos temos contribuído para isso, como foi o caso do Festival Amarelo. Exato, sim. E que são projetos de rua mesmo. A Associação Empresarial portanto, o projeto do Bairro Digital têm sido bastante bons também nessa interligação, não é? Entre o tecido empresarial, comercial e projetos como o nosso. Sim. E fizemos também o Soundset o ano passado. Participamos numa da feira, aliás, com uma vertente muito interessante, a nossa, porque nós fizemos passagens de quadros e não roupa, não é? Sim. Pronto, basicamente essa a nossa visão, e a nossa tentativa é, sobretudo, também trazer algo de bom para a rua e, consequentemente, para a cidade. Exato. Alferes, a Sara falava aqui de um projeto interessante, o Festival Amarelos, inserido também no bairro comercial digital, Sim. Uma forma de mostrar que a cultura consegue também ser alavanca para o comércio local de Santa Maria da Feira. E a cultura não tem que ser um fardo nas iniciativas empresariais ou nas empresas, não tem que ser um fardo, porque ela pode acontecer de forma natural. Olha, podem acontecer, por exemplo, num jantar de empresa, de uma empresa pequena, naturalmente, não pode ser grande, mas um jantar de empresa com uma dúzia de colaboradores, que pode ser feito num espaço cultural, feito por uma empresa ligada à cultura, uma associação, uma cooperativa, seja o que for. Há formas e formas de ajudarmos, que às vezes não é chegar só com o dinheiro colorativo, toma lá, estamos ali a apoiar os coitadinhos. Há muitas formas de o fazer e, portanto, é essa simbiose entre, por isso é que o nome foi escolhido, entre a cultura e as empresas, o tecido empresarial, é importantíssimo e pode acontecer. Nós tivemos este festival registrado nos bairros digitais. Isto no bairro digital, é uma ideia que já vem um bocadinho de trás e que a Sara já andava a trabalhá-la e que nós tínhamos outras ideias e tal. A Sara avançou e teve logo o nosso apoio, que também
também não pode ser muito, porque também andamos sempre, como eu costumo dizer, andamos sempre um bocadinho aflitos, e estou a ser simpático, não é o que é, também, mas tivemos já o Sunset Feira, que foi um projeto que foi o ano passado, que este ano não pusemos na rua porque tínhamos falta de pessoal e tivemos ali algumas dificuldades, e também foi ano de autárquicas também, tinha este problema também para se gerir isto. Mas já agora, a propósito do Sunset Feira, enquadrar apenas para as pessoas que não conhecem o conceito, perceberem o que é que aconteceu, foi em setembro do ano passado, certo? Foi em setembro. Foi quase a despedida do verão, não é? Começou em agosto do ano passado, foi até ao final de setembro. O Sunset Feira pretendia literalmente dar música às pessoas, não é? Ao fim de tarde, sexta-feira, juntando a boa música de artistas da feira, sobretudo da feira, especialmente na feira, e no caso até ali da zona histórica, que foi a nossa digamos, foi onde nós fomos buscar a maior parte dos músicos, agregado também a uma lógica muito de gastronomia, ligado também à ideia de termos produtos nossos, podemos estar ao fim de tarde a ouvir uma boa música, a penicar qualquer coisa, gastronomia nossa, o queijo nosso, os nossos cogumelos, a fogaça, a regueifa, e outras coisas que não são nossas, não temos que comer só o que é nosso, como é óbvio, e com uma cervejinha, com um bom vinho, uma cervejinha se calhar também com raízes cá na feira, de uma forma ou de outra, com um bom vinho, num sítio até aconselhei um vinho de uma empresa da feira, que obviamente o vinho não é de cá, é do Douro, mas é uma empresa que estava e está cá em Santa Maria da Feira, e portanto juntar o que é feirense, o que é nosso, juntar tudo e mexer tudo, tipo cocktail, e mostrar a quem lá está. Foi uma iniciativa muitíssimo boa, foi numa altura de muito calor também, tivemos essa sorte, né? Eu sei que cheguei de férias e engatei logo no segundo, penso que foi na segunda sessão, foi na Rua Direita, agora não sei lembrar qual é que foi o estabelecimento que fez isso, foi Bodega, foi Bodega, foi o segundo logo, e portanto... E foi um investimento que nós fizemos que envolveu, obviamente, a AEF, e é preciso sempre gastar algum dinheiro porque as coisas não são de graça, envolveu a Câmara Municipal. Uma coisa muito simples foi arranjar-nos o som, que para nós é um quebra-cabeças tremendo e uma coisa que custa dinheiro. Para a Câmara, nem trocados são, e a Câmara, o vereador Gil Ferreira, eu ia dizer o saudoso, mas parece que ele partiu para outro mundo, nada disso. Gil, se fez ouvir, um grande abraço, tal como aliás também envio um abraço, obviamente, ao Paulo Marcelo, que sei que vamos ter uma excelente relação com ele, mas de facto o Gil disponibilizou logo o som, isto é muito em cima, mas para a próxima pejam muito com mais antecedência, porque o Gil tinha um bocado aquela coisa de programar as coisas com muita antecedência e tal, exageradamente, a meu ver, mas pronto, é o que é, e arranjou-nos ali o som, e nós fizemos uma coisa engraçada com artistas da terra, que foi uma coisa muito bonita. É uma forma de mostrar que a cultura consegue catapultar. Ora, aí está. Sim, e consegues também ter ali como é que eu vou dizer isto? O relax das pessoas, não é? A cultura não tem que ser uma coisa também pesadona, que vamos ali para um concerto. Não, estamos ali descontraídos, como dizia um amigo meu das Caldas São Jorge, o Nandinho, que veio a quase todas as iniciativas, ele dizia, a malta nem sabe a qualidade que tem aqui, a excelência que tem aqui, vamos para o Porto, gastamos uma fortuna para ver estas coisas, e aqui na feira... Eu também lhe disse, é a primeira iniciativa, esta divulgação também não está, se calhar como nós quereríamos, para já porque é preciso gastar também dinheiro na divulgação, aí está, mas também porque é a primeira iniciativa. Estávamos convencidos que a segunda seria melhor, pois acabamos não a concretizar, porque, como eu disse, foi ano de eleições e não quisemos, de alguma forma, criar aqui problemas. Mas a próxima edição do Sunset Feira, que poderá ir já para outras bandas, e que já teve uma experiência também na questão dos bairros digitais, no bairro digital, o Sunset Feira, no fundo, fez também com grupos a ir aos restaurantes, a tocar uma música ou duas, e a saltar restaurantes às 8, 9 da noite. Fizemos essa experiência também foi uma experiência muito interessante. Não levou o cunho Sunset Feira, mas estava ali a organização por trás. Portanto, há muita coisa para fazer, e há uma coisa também que eu quero fazer com este projeto, aliás, com muitos, que é tirá-lo da feira e levá-lo, feira cidade, e levá-lo para o concelho. Muitas vezes a zona histórica, a cidade da feira é, eu diria, a zona de teste, não é? De um evento qualquer que nós façamos assim mais pequeno, mas depois queremos transportá-lo para o resto do concelho, e este ano que vem agora vamos ter já algumas novidades sobre isso, também depois vamos trabalhar com a Sara e com mais artistas. A ideia é, durante o ano, de uma forma mais continuada e mais pausada, no sentido que é agora, depois daqui a algum tempo, com o tempo organizar, vendo as especificidades de cada freguesia, também dos artistas, do tipo de projeto que queremos, tipo de espetáculo que queremos dar, tentamos fazer umas coisas engraçadas pelo concelho fora, porque claro, de facto o concelho não é só a cidade da feira, não é? Exatamente. Sara? Só acrescentando uma das coisas que eu acho que tanto no Festival Amarelos como no Sunset Feira aconteceu, e que acho que é muito interessante, é a própria diversidade de grupos musicais. Portanto, não é
como, por exemplo, o Festival de Amarelos não é um festival só de uma tipologia musical, portanto, envolve desde jazz, música mais étnica, música mais erudita, lá pelo meio, rock. Tivemos uma jam session com uns músicos incríveis mesmo, de Esmoriz, e com várias pessoas de origens diferentes, de países diferentes, desde um afegão a um norte-americano, brasileiros, pronto, toda esta, portanto, quer dizer, a Artenon também tem esta faceta, portanto, nós no fundo somos uma cooperativa multissetorial, portanto, tem a parte cultural e artesanato, mas também tem a parte da solidariedade neste aspecto, portanto, tentando agir com a arte de forma a interligar as pessoas, as comunidades, e a contribuir para a felicidade de todos, porque é assim que a gente vê a arte, portanto, tanto para o público, não é, que a aprecia, ou que a contempla, ou que a ouve, como para o artista que a faz com todo o gosto, porque é isso que realmente faz bem. Exato. E também, ao mesmo tempo, tentar dignificar um pouco mais a profissão de um artista, que é extremamente precária. Sim, já vamos falar sobre isso. Temos que falar também sobre desafios, mas Sara, a propósito ainda do Festival Amarelos, já percebi que o balanço desta primeira edição é positivo. Já estão a pensar numa segunda? Claro que estamos. Mais bem pensado, se calhar as datas mais bem escolhidas, mas gostávamos de fazer pelo menos 2 edições por ano, acho que era o ideal. E qual foi o feedback também do comércio ali daquela zona do centro histórico? Foi bastante interessante, portanto, eu acho que há assim inicialmente uma certa renitência, mas depois eu acho que as pessoas sentiram que é bom para o comércio este tipo de atividades, e acho que até mudamos um pouco a nossa imagem, que era assim um bocadinho mais, estávamos ali um bocadinho à parte, porque somos realmente um estabelecimento muito diferente de todos os outros, que são quase todos bares e restaurantes, não é? Sim. E acho que começaram a sentir que realmente a nossa presença ali é importante. Sim. Aquela malta dali, da zona histórica, aliás, todo o comércio, a nível geral, mas mais da restauração, dos bares e dessa área, mesmo de outras áreas, precisa do clique. A Sara teve esse mérito, também acho que tem essa responsabilidade, porque é o único estabelecimento ali, assumidamente de cultura, e, portanto, de alguma forma também pode puxar, ser ela a puxar, e fez-lo muito bem. Eu percebi, eu não assisti a nenhum momento do festival, para desgraça minha, mas eu tinha outra coisa qualquer esse fim de semana, não deu, apesar das mensagens insistentes aqui da senhora professora, mas não deu, já não sei onde é que estava, não me façam perguntas difíceis, mas sei que daquele feedback que fui tendo com as pessoas que lá estavam, toda a gente adorou aquilo. E eu, antes disto acontecer, falei com alguma restauração, falei com algumas pessoas, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha, a Sara é a pessoa certa. Pois é, mas é preciso apoiá-la. Porque isto, pôr alguém para a fogueira e depois, pronto, ok, estás lá, e depois batemos palmas, isto não pode ser assim. E depois dos eventos terem acontecido, dos concertos, enfim, daquele fim de semana louco, muita gente disse, foi fantástico. Isto tem que se fazer já para a próxima semana, daqui a 2 semanas. O português é assim, né? Claro. Corra bem, vamos já fazer outra edição. Se calma. As coisas não são assim, isto mas custa o centro dinheiro. histórico precisa deste tipo de iniciativas. Precisa. Muito mais regularmente. Precisa, exatamente, muito regularmente, e precisa mudar algumas dinâmicas ali. Para vos dar um exemplo, eu estive de férias, fiz do centro para o sul, de cidade em cidade, ou de vila em vila, e estive em terras como Marvão, como Évora, como Tavira, quando cheguei lá abaixo, Belmonte, e, por exemplo, as ruas principais dos centros têm mesas para as pessoas estarem nas esplanadas a comer ou nos cafés. Aqui não se deixa ter esse serviço. É uma coisa que está mal. É preciso isso para animar o centro histórico. O centro histórico e alguns centros de algumas terras. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Escalda de São Jorge, que está morto. A Escalda de São Jorge morreu completamente, que é tragédia absoluta. E, portanto, para tentarmos dinamizar aquilo, as esplanadas, às vezes as varandinhas fechadas, que é uma coisa que muita gente olha de lado, se for esteticamente aceitável e não perturbar o andamento, se calhar é uma coisa que deve ser feita. Eu sei que a Rua Direita não é fácil, pronto, mas enfim, mas nós também estamos a falar da Rua Direita, porque está lá a Sara, mas temos um centro histórico muito mais amplo, e temos um centro da cidade muito mais amplo, e temos a Cruz, e depois temos mais 30 freguesias, não é? Portanto, temos que pensar sempre nesta lógica. E, de facto, voltando ao início,
Muitas vezes as associações, as cooperativas, seja o qual for a figura, é irrelevante, puxarem pelo comércio é fundamental, mas é preciso que o comércio também dê a mão e se deixe ser puxado, porque muitas vezes há aquela coisa, isto não vale a pena. Alguma resistência ainda. Estamos aqui para gastar dinheiro, quem é que paga isso, falar nisso? Vais pedir dinheiro, já não quero. Quer dizer, e viu-se na parte da restauração, eu tive restaurantes lá que... porque uma das coisas que tínhamos ali o problema era por causa da questão das refeições, não é? Que a Sara andou aqui com a cabeça em água por causa disto, contactou-me para saber o que é que a AIF podia ajudar, nós ajudámos também no que pudemos, dei um toque a alguns restaurantes e um ou outro disseram, mais um ou dois ou três, arranja-se, não sei o que mais, arranja-se aqui forma, nem que se corte o bife um bocadinho mais curto, arranja-se forma. E foi bom ver o comércio envolvido nisto. A ideia, penso eu, também será um pouco puxar mais para o resto do centro histórico, também, se calhar. Claro. Mas é preciso que o comércio queira. E nós estamos numa fase, eu estou aqui a ser um bocadinho ríspido com o comércio, porque eu às vezes tenho algumas reuniões que eu saio com a cabeça feita num 8, que eu nem percebo o que é que alguma gente quer. É preciso, o comércio tem que lutar pela sua vida. Tem que arregaçar as mangas, tem que lutar. Às vezes falo de forma errada, mas ao menos luta. Há muitas casas, há muito comércio na feira conselho, que está resignado ao encerramento dentro de meses ou de anos. Porquê? Porque muito do comércio, as lojas são dos próprios e, portanto, já nem entram nas contas. Alguns até quase que dormem lá, portanto, aquilo já quase não precisam de casa. E estão resignados à tragédia anunciada. E é preciso, o centro histórico está muito mal em termos de comércio, estamos todos de acordo, ou quase todos, há quem acha que a coisa não está assim tão mal quanto isso, está. Há zonas do concelho onde o comércio desapareceu, Caldas São Jorge, Lamas vai pelo mesmo caminho, Centro de Passos também, estou a falar de centros assim mais urbanos, a entrada de Canedo, que é também uma zona de comercial de excelência, também muitas lojas com dificuldades, algumas a fechar, a mudar de atividade, e portanto, já nem falo das outras freguesias, não vou falar de Louredo, nem de Pesias, nem de Guisão, nem há comércio em bom rigor, ali uma lojita ou outra, porque também não há população para isso. E o que nós precisamos aqui é, de facto, que o comércio também dê um grito e que queira ir para a frente, queira tentar novas iniciativas, queira ser ajudado. Aqui também pode entrar a parte da cultura. Sim. Precisamente a puxar com alguns eventos que de alguma forma também mostram as coisas que a cultura tem, de alguma forma ajudam a pagar as atividades, ajudam os artistas a fazer atividades. Quando nós fizemos aqui o Sunset Feira, uma das condições, que depois não foi cumprida à risca, porque também não há necessidade disso, era que os artistas fossem cá do Centro Histórico, fossem da feira. Exato. E foi bom ver ali malta que eu mal conhecia, que agora com quem tenho grande confiança, o carinho que eles puseram naquela iniciativa. Ninguém foi vender discos para Hong Kong por causa daquilo, não é? Não é impossível. Mas se calhar, em alguns concertos, estavam 4 ou 5 ou 6 pessoas a ver, um caso ou outro aconteceu. Mas o facto de haver alguém que diz, não, venham cá, vamos trabalhar em conjunto, vocês vão fazer um concerto, não há muito dinheiro para vos pagar, há isto, olha, oferecemos a refeição, um restaurante associa-se, eu sei que mais, vem aqui a Câmara da Aução, ok, a Sara com a sua cooperativa, eu estou a evitar dizer o nome, porque eu nunca digo o nome certo da cooperativa, portanto, não ando aqui às voltas, faz este trabalho, a AIF faz este trabalho aqui. O problema é a pronúncia, não é? Eu sei como é que ela se chama. Tens que pôr um acento no não é? Artenon. Artenon. Boa. Agora 2 minutos e o Artenon. E, portanto, é esta envolvência que leva a que haja um produto final de qualidade e apetecível para as pessoas. Já não basta ser de qualidade, também tem que ser apetecível para as pessoas, porque muita gente diz que é uma coisa enfadonha, uma coisa chata. Não, se for uma coisa apetecível, as pessoas bem. E a prova disso é que temos gente de fora da feira, poucos é certo, mas era a primeira iniciativa. Eu acho que valeu a pena e aquele momento fez-me virar para os meus colegas de direção, um ou outro com algumas reticências sobre o projeto, não pela parte cultural em si, não, porque estávamos todos de acordo, mas sobre a questão se valeria a pena o esforço que se estava a fazer. Eu disse, vai valer. Há sempre um ou outro que fica por caminho, há sempre um ou outro a criticar, a dizer que está mal, que está não sei o quê, mas a maior parte vai aderir e a maior parte vai aceitar este projeto. E foi isso que se passou. Exato. O que levou, por exemplo, de alguma forma, deu origem ao projeto da Sara com os Amarelos. O Festival Amarelos, exato. O Festival Amarelos. Sara, o Centro Histórico precisa de mais programação cultural, de uma programação mais regular, apesar do Conselho de Santa Maria da Feira ter
grandes eventos culturais, com Sim, afirmação claro. nacional e até internacional, Claro, como é o sim. caso do Imaginários. Mas quer dizer, o resto do ano, não é? Para as pessoas não é possível viverem só daqueles eventos a nível de comércio, não é? Sim. Portanto, é muito importante que ao longo de todo o ano surjam pequenas animações, pequenos momentos que vão puxando as pessoas e que depois o público se vá habituando a esses momentos e ganha um prazer em vir cá diferente do que tem agora, porque de facto, se alguém vem jantar, por exemplo, ao centro histórico, não é? A diferença que seria se cada vez que cá viesse ali um grupinho a tocar aqui fora, ou um evento cultural, ou uns pintores a pintar, ou portanto, tudo isso eu acho que contribuiria bastante para a dinamização e para a revitalização do centro histórico. Exato. Sara, quais são os principais desafios para entidades culturais como a vossa nos dias de hoje? Portanto, a sobrevivência dia a dia é muito complexa, não é? Portanto, como já deixei de transparecer, são, por norma, estruturas que financeiramente são frágeis, não é? Têm a sua fragilidade. Os apoios do Estado, claro, são interessantes, mas são extremamente burocráticos e demorados, e, portanto, há uma necessidade disto ser algo que toda a sociedade reconheça que é importante para todos, e que pode deixar a cidade mais viva. Mas para isso é preciso que todos precisamos de muitos aliados e nem que seja pequenos contributos, e também precisávamos que as pessoas sentissem as coisas de uma forma diferente, porque muitas vezes nós organizamos ali tertúlias, concertos para bebés, exposições, coisas que as pessoas até muitas vezes vão a outros sítios, vão ao Porto, vão não sei o quê, fazer as mesmas coisas, e aqui parece que pronto, já não tem. Nós temos um problema com o Porto. O Porto é fantástico como parceiro e para nós irmos ver coisas e tal, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, suga as nossas atividades. Se for no Porto é bom, se for aqui não. Não, eu vou ver isso ao Porto ter mais qualidade. É aquela coisa que nós temos, porque o Porto está a 30 km. E chegamos lá de noite, chegamos lá em 10 minutos, um quarto de hora. Depois também há, por exemplo, nós também temos aulas, não é, de pintura, desenho, instrumentos mais numa perspectiva não tanto erudita como as academias, portanto nós temos uns nichos um pouco paralelos. Ok. Mas depois já também aquele conceito de é muito caro, mas depois é tal questão da dignificação do artista. Os artistas não podem dar aulas depois de não sei quantos anos a estudar têm que ser também devidamente remunerados, não é? Quer seja a dar aulas, quer seja a tocar, e há muita... Eu lembro que antes do Festival Amarelos, houve algumas situações em que tentei fazer algumas coisas e desafiar os comerciantes da rua, e começaram logo a surgir ideias do género: eu conheço não sei quem que vem cá para promover o grupo. E eu pensei, pronto, não vai ser por aqui, porque não pode ser assim, não é? Os músicos não podem viver só de promoção. Claro. E, portanto, isso é algo que é difícil na nossa equilibrar isto, não é? E na nossa sociedade é difícil mudar esta mentalidade, não é? Mas sentem mudanças nos últimos anos, nomeadamente no que toca a empresas que veem a cultura como um potencial motor? Começa a ser mais relevante, até porque as empresas podem também ganhar uma reputação diferente se apoiarem em projetos culturais, eu também acho. E além disso, depois há o retorno, não é? Porque, como há bocadinho o Alfredo estava a referir, o facto de poderem realizar determinados eventos até para equipas, eventos baseados na criatividade, que a criatividade também é algo muito interessante para ser trabalhado a nível empresarial. Nós precisamos uns dos outros, ou seja, quer dizer, nós, as pessoas mais criativas, se calhar precisamos realmente daquela estrutura do mundo empresarial para nós próprios também aprendermos a ser mais equilibrados financeiramente e estruturalmente, não é? Mas a nossa criatividade e a nossa faceta de animação e de entretenimento também, também é importante para o tecido empresarial, e também trabalha aspectos interessantes, nomeadamente o pensamento criativo, não é? E a abordagem criativa das situações. Exato. Sara, no seu entender, que tipo de parcerias fazem sentido com empresas, ou de que forma é que se podem ligar mais a agentes culturais? Falou aqui, por exemplo, até de ações formativas, quase utilizando a arte. Sim. Portanto, há aqueles... Aliás, hoje em dia já começam mais, se calhar, empresas mais multinacionais que fazem muito aquelas atividades de equipa, team building e coisas do género. Mas mais até
direcionadas para a veia artística, por Exatamente, exemplo, poderá até ser... porque a criatividade é cada vez mais um valor no mercado de trabalho. Exatamente, eu acho que pode ser uma das inúmeras vantagens. Além disso, por exemplo, imagino uma reunião ou um jantar num espaço que não é propriamente um restaurante, é um espaço que tem quadros, tem várias obras de arte, música, especialmente só para aquele grupo, portanto pode ser também algo muito enriquecedor e fomentador de laços entre as pessoas, e isso em equipas empresariais também acho que pode ser bastante interessante. Exato. Alferes, a propósito da mentalidade para aceitar a cultura como motor de desenvolvimento, como é que olha para a mentalidade dos empresários, nomeadamente aqui de Santa Maria da Feira? Tem vindo a mudar este paradigma ou é um trabalho difícil este? Estava com a esperança que não me fizesse essa pergunta. Não, agora, não sendo tão mauzinho, há um trabalho, há um percurso ainda a percorrer, como é óbvio. Portanto, temos muito trabalho pela frente, temos muita pedra para partir e temos muita explicação a dar, muita argumentação a utilizar, explicando que é importante realmente esta parceria cada vez mais forte, cada vez mais intensa, repito, não só com a área cultural, também com a área social, por motivos diferentes, mas também é importantíssimo. Eu acho que aqui há uns anos havia as leis dos mecenatos, não sei o que mais, que se faziam umas coisas engraçadas. Eu penso que elas agora estarão quase todas revogadas, não existem praticamente. Existem. Ainda existem. Existem. Mas se calhar terão que ser atualizadas, porque eu acho que não estão a ser minimamente utilizadas. É, porque a grande parte das pessoas se calhar também não tem conhecimento delas, porque de facto por exemplo, a nível de IRC, quem contribui para uma entidade que esteja ao abrigo da lei do mecenato pode abater uma quantia substancial daquilo que investe, não é? Mas essa cerca de 140, pode ir até 140%. Mas essa empresa ou essa associação ou essa fundação estar ao abrigo da lei do mecenato, se calhar é complicado, é difícil, tem uma série de procedimentos que não... Quando eu há bocadinho referi o facto de ser muito burocrático, os apoios, um deles é esse, portanto, para se ter acesso à lei do mecenato é preciso ter uma coisa, é preciso muito trabalho. Sim. Não, porque eu percebo que quer haver um controle sobre a questão da contas, sobre a questão de associados e essas coisas todas, da atividade, de que tipo de atividade, se de facto é cultura ou é assim uma coisa parecida já com mais recreativo. Portanto, eu percebo isso tudo, mas também não podemos exagerar na exigência, porque estas estruturas por vezes são muito débeis e não têm ninguém para fazer esse trabalho, têm que recorrer fora. E se tiver que recorrer fora, já está aqui um problema complicado. Não é? Exatamente. Já está aqui um problema complicado. Eu dava-vos o exemplo do plano portanto, de apoio à cultura na feira, que foi várias vezes foi criticado por isso, e eu na altura assumi publicamente uma crítica à Câmara que defendia que para as associações as associações maiores, para que tivessem mais atividades, que tivessem uma estrutura mais sólida, pudesse haver um tipo de candidatura, e para as associações mais pequeninas, em que às vezes é o presidente faz secretário e tesoureiro, não sei o que mais, tem mais um ou dois a ajudar, não é? Portanto, e aquilo anda ali assim, que houvesse um modelo simplificado, com valores mais baixos. Se queres ir para valores mais altos, queres ter uma candidatura mais forte, tens que reunir as condições para isso. Tens que pedir ajuda a alguém. Mas não tens essa capacidade e também não queres ficar de fora, porque isso era importante para a tua entidade, vamos chamar assim, pode ser empresa, associação, seja o que for. Aí ias para uma candidatura mais light, vamos lá pôr isto assim, mais fácil de fazer, mais prática, menos burocrática. Porque, de facto, há muitas associações, isto não é só na cultura, isto é extensivo a toda a área empresarial, associativa. Mesmo na parte dos clubes, mesmo na parte do lazer, mesmo na parte de diversas áreas, há uma dificuldade enorme em ter gente competente para fazer essas candidaturas, em ter gente que, olha, muitas vezes anda aí gente boa, até temos cá um colaborador na rádio que ajuda muitas vezes para aí 4, 5, 6, 7 associações, não vou dizer o nome, mas toda a gente sabe quem é que eu estou a falar, não é? Parece quase a outra, mas não, porque depois batemos à porta de quem sabe, Filipe, podias dar mais linha aqui e tal, e as pessoas dão naturalmente, porque são pessoas que estão na cultura, estão no mundo associativo e gostam e fazem questão de ajudar as instituições. E isto não é fácil para as microempresas. Portanto, aí na altura, microentidades. Portanto, na altura eu referi isso, penso que essa ideia ficou registada, mas não foi levada para a frente. Aliás,
disse o mesmo, precisamente, quando foi da atribuição da capital da cultura, da freguesia capital da cultura, que estivemos lá em cima no Matadouro, e eu referi isso mesmo, acho a iniciativa excelente, já referi isto há anos que podia ser feito, pronto, está feito, as coisas também a gente diz, não tem que ser feitas amanhã, tem que ter uma certa... Temos que dar tempo ao tempo, sim, para a coisa maturar, para depois, de facto, ela quando sair uma boa iniciativa. Mas, de facto, quando saiu, era boa iniciativa, mas agora vai aqui o reparo. Já, uma ideia já para o futuro, não, repara, uma ideia para o futuro. Dividir isto em 2 tipos de freguesias. Por acaso a freguesia ganhou foi Fornos. Uma freguesia pequena, mas que não tem os argumentos em termos de povo, em termos de técnicos, em termos de mão de obra, em termos até de recursos financeiros para fazer uma candidatura como, por exemplo, Lourosa. Digo Lourosa, à sorte, podia ser São João de Pedro, seja o que for. Porque as juntas são diferentes. Porque Lourosa, ou a Feira, se quisermos, a Feira que tem um potencial enorme de recursos qualificados para fazer uma candidatura, que não tem agora, por exemplo, a minha terra, para não estar a falar das outras, Pigeiros, que sabe Deus para ter a sede da junta aberta 2 dias por semana, 2 tardes ou 2 noites, não é? Portanto, sabe Deus. E ter ali um cantoneiro ou 2 para limpar as boletas. Portanto, e aqui era fazer uma primeira divisão, uma segunda divisão, com todo o respeito, para ficaria na segunda divisão, divisão A e divisão B, para não haver stresses. Em que, numa área, iriam as juntas de freguesia com mais potencial, e para outra, e até teríamos 2 capitais da cultura, teria sido engraçado. Ficou registado, entretanto, depois logo se verá se optaram por essa estratégia ou não. E, portanto, aqui com as associações também é um pouco isso. E há, de facto, nós ainda não conseguimos dar esse serviço às associações, era uma coisa que eu gostava para o ano, ver se isso era possível. Vou ter que pedir ajuda a algumas pessoas, uma delas já foi mencionada, mas não interessa, mais uma ou 2, para ver se criamos ali um núcleo em que as associações, as fundações, seja que forma for, as entidades, ao fim e ao cabo, possam chegar à beira da EF. Eu preciso de ajuda para fazer isto, para fazer aquilo, e nós termos ali um grupo de 4 ou 5 conselheiros, consultores, se quisermos, que possam dizer, façam assim, não é fazer a candidatura, claro, mas é dizer como é que se faz. Tens isto aqui, tens isto ali, este aqui, depois esta parte técnica vens cá com o junto a preencher. Pronto, e esse trabalho de casa mais simples é feito pela associação, que às vezes até é material da própria, portanto, como é que eu vou dizer? A informação da própria associação, que quem está a fazer a candidatura de fora nem sabe, portanto, tem que ser a própria associação a fazer isso. E depois aquelas coisas mais burocráticas, de definição, de legislação, essas coisas todas, podemos ter essas pessoas para ajudar. Sim. Isso era um serviço que podia também ser feito pelo Pluro da Cultura, diga-se passagem. Mas nós, a EF, comprometemos a fazer, não há problema nenhum, desde que tenhamos estrutura para isso. Vamos sempre bater à mesma porta, depois começa a largar as coisas e depois, e gente para isto? Agora, há bocado de uma reunião da EF, disseram-me, e gente para isto? Eu tinha a propósito da Bolsa de Emprego, vamos agora dinamizar isto no início do ano, e alguém me diz, e quem é que vai ficar responsável por isto? Para já, vamos ver, depois vê-se. A solução foi esta, ou seja, não tive nada para dizer. E tempo para acabar o programa também temos muito pouco, estamos a correr já contra o tempo, mas Sara, gostava de ainda olhar um bocadinho para o futuro da cooperativa. Vocês têm também projetos agora no horizonte, o que é que podes partilhar aqui aos microfones da Sintonia? Portanto, além de querer voltar com o Festival Amarelos, de facto quero pensar em atividades, mas pronto, estas coisas vão surgindo, não é? Com atividades, sobretudo primeiro ali na rua, porque eu acredito mesmo que se estou lá tenho essa missão. Mas, claro, temos que arranjar forma de nos sustentar também, portanto, também se as pessoas quiserem ajudar, nós estamos a lançar um programazinho que é o Círculo de Atena, em que com 3 patamares de apoio podem colaborar na nossa missão, e porque a gente continuou ali muito tempo a tentar dinamizar e fazer chegar a cultura às pessoas. Como é que funciona esse Círculo de Atena, para quem estiver interessado? O Círculo de Atena neste momento tem 3 patamares, portanto há um baixinho, que é uma contribuição quase que simbólica, mensal, 3 euros mensais, e depois tem mais 2 patamares um pouquinho mais elevados em termos de participação, e as pessoas ao aderirem depois terão direito, claro, a uns miminhos artísticos personalizados. Claro, quanto mais alto for o patamar, mais miminhos terão. Sim. Ou então acesso a alguns eventos exclusivos, portanto aqueles à porta fechada, ou algumas workshops específicas. O patamar de cima de todos, consegues trazer os DORs aqui, não é? Ressuscitar os tipos. Depois, além dos 3 patamares, temos uns extra. Funciona como packs, não é? Sim. Exato. Sim, muito bem. As empresas também podem aderir? Claro que sim, as empresas podem e deveriam mesmo aderir, porque eu acho que é extremamente importante. Mas vais diferenciar entre empresas e pessoas?
Os valores, não? O facto de já termos patamares com valores diferentes, se calhar acabam por fazer alguma Já fazem aí diferenciação. também a diferenciação, sim. Muito bem. Eu julgo que sim. Muito bem. Sara, notas finais também, antes de fecharmos. O Alferes fecha sempre. Eu quero deixar aqui, a respeito ainda da tempestade, Cláudia. Força. O meu agradecimento a uma senhora que eu conheci nesse dia, que foi a Dona Manuela, acho eu. Será? Quem? Não precisa. Manuela, Dona Manuela, que acho que é faz parte social da Câmara? Sim. Okay, sim. Que foi incrível aquela senhora, obrigada. tenho mesmo que lhe deixar esta nota. E em relação a este tema que nos trouxe aqui, eu acredito mesmo que a simbiose entre empresas e comércio e cultura pode ser uma coisa extremamente natural e resultar num ambiente de cidade, de rua, de cidade, de outras freguesias também, mais vivo e fortalecer toda a gente. Muito bem. Obrigada, Sara, pela presença aqui nos estúdios. Alferes, como é que quer fechar a conversa? É muito rápido, é uma nota final dizendo que de facto a empresa quando tem sucesso, eu farto de dizer isto, a empresa quando tem sucesso tem que olhar à sua volta, não vive sozinha no meio do oceano e, portanto, tem que ver à volta na comunidade o que é que também a comunidade está a precisar, o que é que esta está a precisar, o que é legítimo e o que é necessário haver o apoio dessa empresa, dessa entidade, dessa unidade industrial ou comercial, seja o que for. E acho que nenhuma empresa vive sozinha, porque várias vezes disse, e tenho sempre isto como uma máxima, a empresa pode estar com muito sucesso e ganhar muito dinheiro, mas se for a única na comunidade a estar bem, mais cedo ou mais tarde vai ficar mal. Portanto, a lógica aqui é cada vez termos a comunidade melhor, mais formada, obviamente, e neste caso com mais cultura, pelo menos com mais oferta cultural. Depois, se as pessoas lá vão ou não, isso é outra conversa, mas pelo menos essa oferta está lá. E acho que as empresas têm um papel importantíssimo nisso. Portanto, não é preciso, como eu costumo dizer, não é preciso doar nada do outro mundo, mas pequenas doações, como já referiu a Sara, são importantíssimas e fazem a roda girar, que é isso que se pretende. No caso em concreto, com a Artenon, estava aqui a ver o acento já, a Artenon, em dificuldades que já vêm de trás, mais se exige essa ajuda, e ainda por cima agora com o que se passou com a Cláudia, isto mais complicado ficou. Sei que vai ter uma série de atividades lá, que vai também provavelmente ter alguns jantares com música, portanto não é concorrência aos restaurantes também, temos que ver, sim, cada um está para a sua área. É um conceito diferente, é uma área de termos ali uma música, enfim, a acompanhar. Sim, e até ter algum debatezinho antes ou qualquer coisa do género, pronto, é o que for. E é uma excelente oportunidade de fazer coisas diferentes e ao mesmo tempo ajudar quem está com alguma dificuldade. Portanto, fica aqui o lançado repto. E, no geral, mais uma vez, voltar a dizer aquela frase que já disse 425 mil vezes, a Associação Empresarial da Feira está sempre aberta a qualquer ideia e estamos sempre prontos para ajudar os nossos associados, em primeiro lugar, e depois também, naturalmente, todo o tecido empresarial da região, que já não é concelho, é da região de Santa Maria da Feira. Muito bem. Já não é concelho que se diz, agora é região. Nós somos uma região. Muito bem, está tudo dito no programa Espaço Empresa de hoje. Obrigado ao Alferes e à Sara pela presença aqui nos estúdios. Eu estou de regresso amanhã, depois das 6 da tarde. Vamos conversar com a Rosto Solidário, que tem em curso uma campanha solidária de Natal para apoiar as famílias mais desfavorecidas que vivem no concelho. Depois das 19, sintonizamos-nos com o projeto Arte in Fornos, que regressa já no próximo sábado, 22 de novembro, com a atividade Dia dos Músicos. Da minha parte é tudo por hoje. Boa noite, uma boa terça-feira, na companhia da Sintonia.